Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao fim do nosso ano letivo na Escola Bíblica Online e é um prazer, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. Estamos terminando os Profetas Menores. Hoje será o penúltimo livro profético dos chamados Profetas Menores. Na próxima semana estudaremos o último e na última terça-feira do mês faremos um estudo do período interbíblico, né? Para a gente já deixar com gostinho de Novo Testamento quando retornarmos depois do recesso, então, em janeiro. Mas estamos aqui hoje, então, para estudarmos o livro do profeta Zacarias, o livro do profeta Zacarias, que é, assim, um texto muito bonito, um texto que, se você já leu, eu tenho certeza que lhe deixou com muitas questões, muitos pensamentos, muitas conjecturas. Isso é bom, porque nos leva a estudar, a pesquisar, a procurar entender mais e melhor a palavra de Deus. Mas é um livro que ele tem profecia em 3 tempos, né? Profecia para o povo de Israel naquela época, profecia do Cristo humano, Cristo vindo como bebê, Cristo humilde, manso, e profecia do Cristo vencedor, o Cristo Messias resgatador de Israel, o Messias político também, como Israel esperou desde o começo e por isso não aceitou o Cristo da cruz, né? Mas sem o Cristo da cruz, nós sabemos, não existe o Cristo político, o Cristo que resgata o reino de Israel. Era necessário a cruz neste caminho. Como os profetas, eles não tinham essa visão, né? esse lapso de tempo aí não ficou claro para eles, às vezes eles falam como se fosse um único momento. E isso realmente confundiu o povo de Israel. Mas vamos retornar um pouco e vamos orar, porque sem a condução do Espírito Santo de Deus, nós não somos nada, nós não conseguimos fazer aquilo que realmente Deus quer que nós façamos. Então, irmãos, vamos orar neste momento para que as palavras ditas aqui nesta noite não sejam minhas palavras, não sejam palavras que eu quero falar, que por vezes até tenho elaborado na minha mente humana, na mente de Soraya, mas que sejam palavras que o Espírito Santo fale através de mim. Que o Espírito de Deus fale através da minha boca nesta noite. Oremos então. Senhor Deus, amado Pai que está nos céus, Pai de infinita bondade, de misericórdia, eu creio em Ti. Ó Deus, às vezes pode parecer tão simplório dizer esta frase que ora acabei de dizer, eu creio em Ti, mas quantos, Senhor, não creem? Quantos, Senhor, estão numa luta consigo mesmo, com as suas emoções, para colocar-te no trono da sua vida. Ó Deus, por favor, tem misericórdia, Senhor, de tantos jovens, adolescentes, criados dentro da Tua casa, criados na Tua palavra, e que hoje desprezam a sua voz. Por favor, Senhor, revela-te a eles, pelas tuas misericórdias, Senhor. Ouve, meu Deus amado, a oração dos pais, avós, tios, familiares. Ó Deus, ouve, por favor, a oração da tua serva. Não que haja qualquer merecimento da minha parte, Senhor, mas pelas tuas misericórdias. Revela-te, Senhor, por favor, aos nossos filhos que conhecem a verdade. Tem misericórdia de cada um deles, Senhor. Que eles, Senhor, não sejam como o povo de Israel que não obedeceu a Tua voz e por isso, Senhor, pagou o preço. Por favor, traze-os de volta para o Teu aprisco. Restaura as suas vidas, Senhor, como Tu prometeste através do profeta Zacarias, que restauraria Israel, que restauraria a cidade de Jerusalém. Ó Deus, por favor. Pai, nesta noite eu quero Te pedir, usa-me, Senhor. Fala através de mim, que a Tua palavra seja pregada aos corações de tantos quantos forem alcançados
por este estudo, por este pensamento, usando a Tua Escritura como base, pela leitura feita, Senhor, pelos conhecimentos aqui transmitidos. Ó Deus, muito obrigada pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Em nome de Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém, amém, irmãos. Quero convidar os irmãos à leitura tão importante desse texto, se você ainda não fez. Eu sei que livros maiores foi talvez difícil para o irmão, para a irmã, acompanhar o estudo na escola dominical e fazer a leitura dos textos como o livro de Isaías, que tem mais de 60 capítulos, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel. Mas, amados irmãos, esses profetas menores são livros pequenos. O livro de Zacarias é um pouco maior, mas são capítulos ainda assim pequenos, que o irmão, a irmã não gastaria uma manhã lendo. Eu sei que muitas vezes nós não temos a disponibilidade de parar uma manhã, mas se você se dispuser a parar meia hora cada manhã ou cada dia, com certeza em uma semana você terá lido esse texto e isso trará ao seu coração o desejo de conhecer mais, porque ele traz muitas informações. Vocês vão reconhecer textos que já viram lá no Novo Testamento falados por Zacarias. Vocês vão reconhecer imagens, reconhecer figuras, Cristo nesse texto de Zacarias. E é um texto, então, muito importante para nós. Nós pensamos, amados irmãos e irmãs, no livro de Zacarias como ele apresentando o Deus de justiça. É claro que Zacarias apresenta também o Deus de relacionamentos. É claro que Zacarias apresenta também o Deus da esperança, o Deus da restauração. Mas Zacarias fala muitas vezes durante o seu texto do cuidado com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, de não falar mentira ao próximo, de não enganar o outro. Então nós entendemos o livro de Zacarias como apresentando para nós o Deus de justiça. Há outras pessoas chamadas de Zacarias nas Escrituras. Uma que me vem à mente agora, por exemplo, é o pai do profeta anterior que apresentou Jesus Cristo, o pai de João Batista. E a Bíblia fala de mais outros 26, né? São 27 pessoas chamadas Zacarias na Bíblia. Uma delas foi o profeta que escreveu esse precioso livro, que é um dos últimos do Antigo Testamento. E aí eu queria também relembrar aos irmãos que são 3 os profetas pós-exílicos, né? Os profetas que escreveram depois do exílio são 3. Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses textos, Ageu e Zacarias, são contemporâneos de Esdras e Neemias, né? Nós estudamos, inclusive, a semana passada e vimos uma cronologia das saídas do povo de Israel do cativeiro já em Babilônia a essa altura. O livro de Malaquias ele vem um pouco mais à frente. Aliás, nós podemos até dizer também, os historiadores dizem, que o livro de Zacarias ele começa numa certa data, mas há indícios de que ele avança na história, de que ele não foi como o Ageu, por exemplo, que é um livro que abrange cerca de 4 meses, como nós falamos na aula passada. Então, Zacarias, voltando a quem é, né, esse autor, ele se identifica no capítulo 1, verso 1, quando ele diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias ou Berequias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Então, ele aqui se identifica, ele se apresenta como filho de Beraquias e este Beraquias, filho de Ido. Este é o mesmo que é citado também no livro de Neemias, Neemias 12 e 4.
Esse é o mesmo Zacarias citado no livro de Neemias, capítulo 12, verso 4. Nós vamos ler rapidamente esse texto para confirmação das nossas palavras. Neemias 12, verso 4 diz assim: os sacerdotes que vieram para Jerusalém. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Josué, né? Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, né? Ginetói, Abias, Miamim, Madias, Bilgai. Então, este Ido, na verdade, não Zacarias, este Ido é o avô de Zacarias, que é mencionado lá no livro de Zacarias. Então, ele é da linhagem sacerdotal, e Deus o convida, então, a falar ao povo. Como já mencionamos, ele foi companheiro de Ageu e trabalhou também no estímulo ao povo para a edificação, para a construção do templo, como pode-se ver no livro de Esdras, capítulo 5, verso 1, e no capítulo 6 e verso 14. Vamos ler somente um desses dois textos, Esdras, capítulo 5 e 1. Vamos ler, diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Quando nós estudamos a semana passada, nós vimos que Ageu recebeu a profecia no 6º mês do 2º ano do rei Dario. E Zacarias recebe no 8º mês do 2º ano do rei Dario. Então, diferença somente de 2 meses da primeira profecia de Ageu para a profecia de Zacarias. E na profecia de Zacarias, nós percebemos que neste primeiro momento, Deus está chamando o povo ao arrependimento. É o que acontece aí nos versículos 1 a 6 de Zacarias. E é interessante que Deus vai dizer assim: olha, os seus pais não me ouviram, os seus pais pecaram, fizeram o que era errado e eles pagaram o preço por isso. Os profetas que passaram por eles, que disseram a eles o que eles precisavam ouvir, também já não estão mais aqui, mas a minha palavra, a profecia que eu mandei, esta permaneceu. É isso que Deus diz ao povo aí no capítulo 1, versos de 1 a 6. Algumas informações básicas sobre esse texto, como nós costumamos ver no nosso panorama do Antigo Testamento. O autor, como já dissemos, é Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. A data foi no ano de 520, à semelhança do texto de Ageu, pelo menos a escrita dos primeiros textos, porque em 2 capítulos ele vai mencionar uma datação. Aqui no capítulo 1, ele diz isso no 24º dia do mês, no 8º mês do 2º ano de Dario. No versículo 7 ele diz no 24º dia do mês 1/10, no 2º ano de Dario. E no capítulo 7 ele diz: no 4º ano do rei Dario veio a palavra do Senhor. Então, já 2 anos depois. Então, a profecia de Zacarias não é uma profecia que durou um tempo curto. Ela começou em 520, foi a 518 e há uma possibilidade de ela ter chegado ao ano 480, mais ou menos, porque no capítulo 9, verso 13... No capítulo 9, verso 13, ele fala sobre a Grécia. Porque para mim curvei Judá com arco e enchi de Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Então, alguns estudiosos entendem que este tempo aqui já é o tempo em que Alexandre o Grande já teria, então, vencido, né? já teria dominado essa região. E isso já seria um tempo depois, na época de 480. Isso é uma conjectura que os estudiosos fazem. Então, haveria um tempo grande entre os capítulos 7 e 8 e os capítulos de 1 a 8 e o capítulo 9. Então, esse tempo aí de 520 a.C., como nós colocamos aqui, é o ano que a profecia começou, mas ela pode ter se estendido por um tempo. O versículo-chave é o versículo de Zacarias 4 e 6, nós vamos ler daqui a pouco, e a palavra-chave é a palavra esperança. Eu gosto da palavra justiça também para nos ajudar nisso. O texto base se encontra em Zacarias 4, versículo 6, a parte B,
e os irmãos com certeza já viram esse texto em algum momento. Eu me lembro de até um louvor que nós cantamos, não por força, nem por poder, ou nem por violência, como tem em outra tradução, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse texto de Zacarias, ele cabe para nós, ainda hoje, de forma muito contundente, quando às vezes nós queremos fazer a obra do Senhor na nossa própria força. Eu estava conversando com uma pessoa um dia desse e disse assim, olha, quando você vai fazer algo para Deus e você sente aquele friozinho na barriga de dizer, ai Senhor, eu não me sinto completamente pronta, sendo que você humanamente se preparou para aquilo, essa é a melhor sensação, porque isso diz que você não está dependendo de si mesmo, você está completamente na dependência do Senhor. E nada é mais bem feito para Deus do que quando nós dependemos dele para fazer. Então, irmãos, na obra de Deus, a nossa capacidade nunca é suficiente. Na obra do Senhor, a nossa capacidade sempre é uma parte pequena do todo que Deus quer fazer. Não por força, nem por violência, porque é o Espírito de Deus quem nos capacita. Amados, eu gostaria ainda de retornar um pouquinho para Zacarias, porque eu esqueci de falar uma coisa que é interessante, que eu aprendi também nessa lição, nesse estudo. Em Mateus capítulo 23, verso 35, Mateus capítulo 23 e versículo 35, nós temos uma menção a um Zacarias, provavelmente este Zacarias, e nos dá uma ideia de como ele teria morrido, não é? Vou ler do versículo 34 em diante, só para contextualizar. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Então, alguns estudiosos consideram que este Zacarias mencionado em Mateus capítulo 23 e verso 35 é o Zacarias, autor da profecia chamada Livro de Zacarias. Um resumo, um esboço desse texto. Como nós já falamos, a introdução do texto ela vai do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 1, quando o profeta, né, com as palavras que Deus colocou na sua boca, com as palavras dadas por Deus, faz uma chamada ao arrependimento nacional. Ele faz um convite ao arrependimento, quando Deus diz o que eu já mencionei aqui, vocês desobedeceram, vocês erraram, vocês pecaram, e as minhas palavras e os meus estatutos continuam firmes aí. Então agora é a hora de voltar, agora é a hora de fazer o que eu sempre disse que era para vocês fazerem, vocês não fizeram, né? O versículo 6 diz assim: contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas meus servos não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. No versículo 7 do capítulo 1, começa uma outra parte do livro, que é uma parte assim bastante simbólica e bastante interessante, nós vamos vê-la daqui a pouco, mas Zacarias tem 8 visões e ele vai conversando com o anjo que lhes apresenta a visão e ele vai recebendo do próprio Deus a interpretação para as suas visões. Então ele tem 8 visões e a ele são dadas as interpretações dessas visões. No capítulo 6, de 9 a 15, ele vê, né, ele tem a revelação ali de um ato simbólico usando o sacerdote Josué, aquele que veio com Zorobabel, na primeira leva de pessoas para a construção do templo. Lembram que o decreto de Ciro para a construção do templo, sobre o qual nós já falamos aqui. Então, Zorobabel e Josué desceram na primeira leva de 50 mil pessoas para a construção do templo, e é este Josué sobre o qual é falado aqui. Né? Então, ele tem uma visão
desse templo, ele tem uma visão desse ato simbólico que Josué está vestido com roupas sujas e o anjo troca a roupa de Josué por uma roupa limpa e até Zacarias interfere na visão, ele troca também o turbante dele e aquilo também é trocado, que é também uma tipificação do renovo que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Josué faz aí uma tipificação de Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote. A iniquidade do povo é tirada. E eu lembro agora que quando nós estudamos o livro de Ageu, era Zorobabel quem representava Jesus Cristo na linhagem real. E nós vamos ver aqui também em Zacarias que a linhagem real, ela se funde com a linhagem sacerdotal, porque o reino de Cristo não será somente político, mas ele será um reino político e religioso ao mesmo tempo. O poder de Deus, de Cristo no trono, será uma união dessas duas partes que em Israel foram colocadas separadas, assim como hoje, né? No nosso país, por exemplo, quando nós dizemos o país é laico e tal, é essa separação entre a religião e o Estado. Em Cristo, no mundo inteiro e especificamente em Israel, não haverá mais essa separação. No versículo 12 do capítulo 6, ele diz assim, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória e assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios de rei e de sacerdote. Isso acontecerá com o Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos 7 e 8, Zacarias prega então 2 sermões, né? Ele fala sobre a questão dos jejuns, porque as pessoas, nós vamos falar mais com detalhe à frente, mas eles começam a perguntar se eles continuariam praticando o jejum e Deus dá a resposta. E essa resposta ela vem justamente em 4 partes, no capítulo 7, verso 4 a 8, 23. Esses 2 sermões aí nos capítulos 7 e 8, falando a respeito dos jejuns. De 9 a 14, nós vamos ter, então, sentenças ou julgos, né, escatológicos. No capítulo 9, ainda existe uma presença de Cristo na primeira vinda, né? No capítulo 9, verso 9, ele diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo Salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Só que aí, logo no versículo 10, ele diz, destruirei os carros de Efraim e os carros de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quando eu estudava no seminário, eu aprendi que o profeta ele tinha uma visão aqui, né? Ele via isso aqui. E a igreja estaria aqui. Então o profeta ele não tinha uma visão da igreja. Ele não via esse tempo que nós vivemos hoje. E ele não entendeu, os profetas, assim como o povo de Israel, eles não entenderam que Cristo viria primeiro humilde, numa manjedoura, para depois vir em glória, como nós ainda o esperamos. Então, essa profecia de Ageu, ele tem esses 2 tempos, a profecia da primeira vinda, a profecia para o que estava acontecendo ali, da restauração completa do templo ainda, a profecia da primeira vinda de Cristo e a profecia que ainda hoje nós esperamos também, uma profecia para o fim dos tempos. Se nós pudéssemos resumir o texto de Zacarias em uma única sentença, qual seria essa sentença? O profeta exorta o povo ao arrependimento dos pecados e à confiança no futuro prometido por Deus. E eu vou repetir para os irmãos talvez algo que eu tenho falado em todas as lições, não só dos profetas menores, mas de todos os profetas. Eles sempre trazem a mensagem de esperança. E eu me lembrei agora que
o apóstolo Paulo, ele dizia que ele vivia a bendita esperança. Como judeu, fariseu que ele era, eu entendo que essa esperança foi captada pelo apóstolo Paulo a partir do seu estudo das escrituras que ele tinha nas mãos. Qual é a nossa esperança, amados irmãos? Tem uma música que o coral de jovens canta que diz: minha esperança está no Senhor. Mas a minha esperança está no Senhor em que sentido? De que o Senhor vai me dar tudo o que eu quero? De que o Senhor vai me dar poder, riqueza, honra nesta terra? A minha esperança no Senhor deve ser de viver uma vida justa e honrada nesta terra e esperar o encontro com o Senhor quando Ele voltar em glória, não é? Então, essa é a ideia que Zacarias fala, que é esta esperança. Não é aquela coisa de nem como fizeram os tessalonicenses, de cruzar os braços e esperar, nem de viver como se não houvesse amanhã, fazendo tudo, porque esse corpo é somente um invólucro, como alguns já pregaram no decorrer da história, nem viver como essa própria terra não tivesse que ser cuidada, porque Deus disse que nós precisávamos cuidar dela. Não viver como se a pessoa ao meu lado não tivesse qualquer importância, porque o meu olhar está na eternidade. Não, mas a esperança de que há algo mais do que simplesmente essa vida aqui. E enquanto eu estou aqui, eu vou viver para glorificar o nome do Senhor. Eu vou viver para servir ao meu Deus. Eu me impressionei com esse texto em Zacarias, quando eu falo na justiça sempre, que ele fala, porque ele fala em várias partes do texto, né? Eu estava falando até com a minha netinha, como eu falo, o apóstolo Paulo fala de falar a verdade, cada um com o seu próximo, e aqui em Zacarias tem o texto igualzinho, né? Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Em Zacarias 8, verso 16. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele vai falando de como você cuidar das pessoas ao seu redor, fala do cuidado com os órfãos e com as viúvas, fala de você ser luz, né? Eu não vejo outra palavra para dizer. Você ser luz ao redor das pessoas, mostrar às pessoas aquilo que Deus tem feito em sua vida. Isso é sobremaneira importante. Você entender a importância de obedecer a Deus, não somente como uma regra a ser cumprida, mas a obediência ao Senhor se estender para a sua vida diária, para aquilo que você vive no dia a dia, todos os dias, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos e filhas, com seu pai e mãe, com seus amigos ao seu redor, no seu trabalho, com seu companheiro, com seu chefe, por pior que ele seja, né? No versículo 8 do capítulo 7 diz assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. E eles, porém, não quiseram atender. Então, é isso que me fala do Deus da justiça. Isso, para mim, é um vislumbre da esperança que nós vivemos. É ter aqui nesta terra um pouquinho daquilo que nós teremos no céu. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós olhamos para Cristo como o autor, consumador da nossa fé e aquele em quem nós nos espelhamos e seguimos o modelo, é isso aqui que nós vamos fazer. É essa vida que nós vamos viver. Então, a mensagem de Zacarias, como nós já falamos aqui, né? As 8 visões que ele teve. E vamos ver um pouquinho, Zacarias fala essas 8 visões num contexto literário muito próprio do judeu. Ele vai correspondendo uma a outra, a primeira, a última, a segunda, a penúltima, como era uma prática judaica, né? E esse é um recurso da língua hebraica, que para nós às vezes não parece fazer muito sentido,
mas enfatiza e organiza a mensagem do profeta. Como eu disse aos irmãos no início, ele foi, à medida que ele ia recebendo a visão, ele ia perguntando. Eu vou só ler uma aqui para os irmãos verem, né? No 24º dia, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são eles? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murteiras, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos. O cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherei Jerusalém. Então ele vai conversando com o anjo e perguntando: o que significa isso? Tem uma das visões que é interessante, o que é isso? O anjo diz: você não sabe? Ele diz: não, eu vou lhe dizer. E aí ele diz: e o que é aquilo na profecia? Você ainda não conseguiu descobrir? Não, então é isso. E é interessante esse diálogo, porque ele também, irmãos, de uma forma metafórica, nos faz entender que nós podemos conversar, né, com o nosso Deus, que nós podemos inquirir, que nós podemos dizer: Senhor, eu não entendi, me revela, Senhor, de outra forma para que eu possa entender. E Deus vai atender a nossa oração pela sinceridade do nosso coração, né? Então, as visões de Zacarias, essa primeira que nós já vimos, os cavalos e o homem na murta, né? Ele significa o cuidado de Deus com Jerusalém, mesmo que naquele momento a cidade estivesse desolada. Você vê que quando os homens vêm, eles veem o silêncio, né? Ouvem o silêncio na terra. E eles perguntam: já não basta, né? E aí ele fala do tempo novamente do cativeiro, né? Já faz 70 anos. Né? Então, aqui neste momento, o tempo havia se cumprido completamente para a restauração de Israel. Na segunda visão, ele vê 4 chifres e 4 ferreiros. Então, foram 4 impérios que se levantaram contra Israel, né? Os 4, a Síria, Babilônia, Grécia e Roma. Então, assim como se levantaram essas 4 nações, Deus julgaria também traria julgamento sobre essas 4 nações. Na terceira visão, no capítulo 2, de 1 a 5, ele vê um homem com uma corda, né, medindo. Então, o que Deus diz a ele aqui é o seguinte: olha, Jerusalém será tão populosa que você não conseguirá medir, não terá como medir. A próxima visão é que a gente já até falou um pouquinho, no capítulo 3, versos de 1 a 10, a quarta visão, ele vê as vestes do sumo sacerdote, representando, então, a interpretação da visão é a purificação do povo e a representação de Cristo, né? Josué simbolizando, tipificando Jesus Cristo, que seria a purificação completa do povo. A quinta visão, que está no capítulo 4, versos de 1 a 4, ele vê um candelabro entre 2 oliveiras. Então, a ideia aí é que Israel é a lâmpada, né? A luz do testemunho. Deus abençoando os líderes do povo para a reconstrução do templo. E entendemos também que o sacerdote ali na pessoa de Josué
e apontando para Cristo, que seria essa luz, recebendo assim também o óleo do Espírito. Nós sabemos desde o tabernáculo que o candelabro simboliza o Espírito Santo de Deus, que habitaria em nós, né? Quando Cristo fosse, ele deixaria conosco o Consolador, como nós vimos também na lição passada. Depois ele fala do rolo voante. Eu li em outra versão que fala um livro voante. E esse livro era imenso, 10 metros de comprimento, né? E neste livro está a maldição contra aqueles que agem contra a sua vontade, né? A maldição para aqueles que agem contra a vontade do Senhor. É o julgamento de Deus. Hoje nós temos sido, como é que eu diria isso, Senhor? Bombardeados, talvez não fosse essa a expressão, mas nós estamos sendo cercados por um conceito de Deus good vibes, né? Um Deus que é muito legal, que aceita tudo. Mas o que nós vemos de Deus nas Escrituras não é somente o Deus de amor. Nós entendemos que a forma como Deus tem nos tratado hoje, Ele não tem nos tratado com a severidade da época da lei, porque Ele tem nos dado o direito de escolher e tem nos deixado entender os princípios bíblicos e escolher viver com Ele. Na época do Antigo Testamento, quando alguém se distanciava, era punido. Hoje Deus está deixando que nós entendamos a sua vontade, uma vez que a sua revelação já está completa. Mas aqui diz que o seu julgamento virá. O julgamento virá. Eu não posso dizer quem estará diante do grande tribunal, do grande trono branco, mas eu sei que Deus sabe. E cada um de nós deve estar preparado para entender que neste julgamento, aqueles que estiverem presentes ali diante do grande trono branco serão então condenados. Eles estarão já, o livro das suas obras será aberto. Então, eu particularmente quero estar no bema de Cristo, né? Diante do bema, do tribunal de Cristo, para o julgamento, porque ali sim o amor de Cristo será revelado em nós. Então, este livro que trata do julgamento, este livro grande, enorme, é uma profecia, nós podemos ver aí, escatológica, uma profecia dos últimos dias. Depois, a sétima visão é a visão da mulher e o Efa, ou eu vi em outra tradução, o cesto, né? E aí esse cesto ele é levado para longe por duas outras mulheres e Zacarias pergunta, para onde eles estão indo? E o anjo responde, ele está levando para longe, vai ficar ali guardado. E ele diz assim, no capítulo 5, verso 10, então perguntei ao anjo, para onde levam elas o Efa? E respondeu-me, para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Então, simbolizando a eliminar a iniquidade de toda a terra. E o povo de Deus, então, deve viver uma vida de santidade longe desta iniquidade. E, por último, a oitava visão, a visão dos 4 carros que conversa, né? Conversa com a primeira visão dos cavalos. E esta visão significa a morte, o julgamento divino também, a morte, a conquista, a fome e a pestilência que seriam derramados naquelas nações pagãs e que virá também no fim dos tempos. Deus, por meio de seus agentes, julga a terra e o seu espírito, então, se acalma. Depois, a partir do capítulo 7, no capítulo 6 ainda, nós vemos a coroação de Josué, como nós já conversamos, e depois ele vai falar um pouco conosco a respeito do jejum. Nossas igrejas hoje, pelo menos nós batistas, não temos tanto costume assim de fazer o jejum. Quem dera fizéssemos mais. Mas eu entendo que a cristandade, de uma forma geral, não compreende, nem o povo de Israel compreendia naquele tempo, o real significado do jejum. Amados irmãos, amadas irmãs, o jejum é contrição. O jejum não é para provar a ninguém que eu posso me abster de alguma coisa que eu gosto. O jejum não é para que alguém veja que eu sou melhor. Mas o jejum, ao contrário, é celebração e alegria no Senhor. O jejum deve ser feito para a glória de Deus. O jejum só tem valor
se ele for acompanhado de atos de justiça, de atos de bondade, misericórdia e amor ao próximo. É interessante que Deus diz assim ao povo de Israel neste momento, ele diz, o jejum que vocês fizeram era para mim ou era para vocês mesmos? Parecia que era para vocês, porque não era como eu quero, não era como eu gosto. Irmãos, a gente pode pensar em nós mesmos hoje, mesmo que não estejamos fazendo jejum, mas o louvor hoje que nós fazemos na igreja, para quem é? Para Deus ou para nós mesmos? Ou para o irmão que está ao meu lado? A devoção, o serviço. A quem estamos entregando esse serviço? Porque irmão meu, minha irmã, de que adianta eu vir à igreja, servir a Deus e tratar mal os meus vizinhos que não te conhecem? Ou meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha? Mesmo que estes sejam cristãos e conheçam e entendam que eu sou ser humano frágil e pecadora, eu preciso pelo menos, irmãos, buscar viver. Nós sabemos que, infelizmente, não viveremos sem pecado. Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E eu, como serva de Deus, digo diariamente, miserável mulher que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque nós sabemos que pecamos e pecamos diariamente. Mas, irmãos, isso não pode ser desculpa para pecarmos propositalmente. Para dizermos, eu já peco mesmo, Deus sabe disso. Ou até como tenho ouvido alguns dizer, eu já sou salva mesmo, vou me preocupar com isso por quê? Meu irmão, minha irmã, precisamos ter relacionamento com Deus. Se tivermos relacionamento com o Senhor, se conhecermos o Deus sobre quem nós falamos, jamais pensaremos desse jeito. Jamais. Na perspectiva futura, que é uma característica do livro de Zacarias, sobretudo nos últimos capítulos, nos capítulos de 9 a 14, há uma projeção do presente, este presente que nós vivemos, o presente para eles lá. E ele convida a obediência, a submissão a Deus e a justiça de Deus, irmãos. Oh, meus irmãos, lembrem-se, o pecado lá do Éden foi a desobediência. Originado talvez pelo orgulho, pela vontade de querer ser igual a Deus. Mas nós que somos pais, eu hoje já sou até avó, uma das coisas que nós mais ensinamos às nossas crianças é a obediência. Mas se nós não somos capazes de obedecer ao nosso Deus, que moral nós temos para ensinar a obediência aos nossos filhos? Se nossos filhos não aprendem a obedecer a nós, como eles obedecerão a Deus? Nós somos a representação, especialmente os pais homens, porque Deus é o nosso pai. A maneira como nós formos pais dos nossos filhos é importante para a ligação dessa criança com Deus. Ensinar o nosso filho a obediência a Deus, a submissão a Deus e a sua vontade, o entendimento de que é Deus quem rege esse mundo. É um privilégio nosso, do povo de Deus. Zacarias é considerado, então, queridos, o apocalipse do Antigo Testamento. E isso é claro, especialmente nesses últimos capítulos, com as profecias escatológicas que ele traz. Ele anuncia e revela com detalhes acontecimentos futuros. Além disso, Zacarias é um dos profetas mais cristológicos do Antigo Testamento, perdendo somente para Isaías. Ele traz profecias de Cristo como o renovo, que nós já lemos o texto aqui. Ele fala da entrada de Cristo em Jerusalém, como nós também já lemos aqui. Ele fala da traição sofrida por Jesus, Zacarias 11, versículo 12. 11, 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. E essa fica num texto chamado a parábola do bom pastor. Ele fala também da revelação de Jesus como Messias, capítulo 12 e verso 10, que diz assim: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, é um texto que traz várias profecias, inclusive,
e muito claramente de Cristo na sua primeira vinda. Vale destacar que Zacarias apresenta o Messias na figura de um rei pastor que é ferido, mas que também subjuga as nações. Zacarias, então, meus queridos, é um chamado à obediência, projetando a fé do povo de Deus à ação de Deus na história, tanto no passado como no presente e no futuro. Você crê nisso? Você crê, querido e querida irmã, que Deus é o Senhor do tempo? Que Ele é quem projeta o passado, o presente e o futuro? Tem um texto muito interessante em Zacarias. Eu não vou saber dizer exato o texto, mas ele diz assim: assim como eu castiguei Israel, agora eu estou voltando para restaurar. Fui eu que castiguei lá atrás e agora eu estou voltando aqui para restaurar. E eu posso fazer isso. Deus diz, né? Eu faço isso. Aí ele diz assim, ó, e há de acontecer, é capítulo 8, verso 13, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias, não temais. Então olha aí, ó, assim como eu tive aquele pensamento e fiz o que devia ser feito, hoje eu penso diferente, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor dos Exércitos. Você crê nisso, meu amado? Então busque um relacionamento com o Senhor. Busque conhecê-lo e entender o que Ele quer da sua vida, o que Ele quer da nossa vida, para que possamos servi-lo ainda melhor, com o coração naquilo que realmente vale a pena, naquilo que realmente é a vontade do Senhor. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigada, Deus, por este dia. Obrigada, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo privilégio de falarmos da tua palavra. Em nome de Cristo, teu Filho, nós oramos. Amém.